Meus amigos e minhas amigas, aqui sou eu, Felipão dos Malucos pro Cinema. Mas e aí? Eu vi seu vídeo. E aí? O Toy Story 5 vai ter. Mas e o Lotus vai voltar? Bem, é isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você não assistiu? Tem um outro vídeo aí também, do Toy Story aqui no canal. Eu indico muito assistir. Tem o vídeo, né, eu falando sobre o trailer do Toy Story. Falando um pouco mais do Toy Story. E eu também digo você assistir outros dois vídeos, né? Que é o vídeo do crossover do One Piece com Dragon Ball e o de curiosidades, que também estão bem legais. Então assista esse do Toy Story e assista os outros dois. Mas, e aí, o Lotus vai voltar? Bem, eu vou falar do Lotus, eu vou falar disso e ainda vou falar de uma outra coisa desse vídeo. Que eu vou tentar provar que Toy Story 5 talvez não dê muito certo. Mas, sim, o que tem a ver isso com Lotus? Voltar ou não? Bem, acontece que tem duas coisas em filmes que nunca dá certo. A troca de protagonistas e um vilão que fica bonzinho. Do nada. Mas o que isso tem a ver? E eu vou dizer assim, o que tem a ver muito com a história. Mas vamos lá. Sobre o Lotso, tem algumas imagens lá nos Estados Unidos que meio que algumas imagens de brinquedos que meio que aparecem o Lotus, mas isso ainda não foi confirmado mesmo se o Lotus vai aparecer ou se é só uma montagem. Já que aconteceu alguns outros filmes nessa mesma imagem, mas nós ainda não temos certeza. Talvez nós tenhamos certeza, porque no início do ano o McDonald's meio que lançou a lista da coleção deles. Uma delas é o do Toy Story 5. Mas sem Felipe, o que tem o McLanche ter? A coleção deles do Toy Story 5. Acontece que, pra quem não sabe, meio que McLanche, eles na coleção dele, meio que lá, do nada, bota lá um brinquedo lá que dá um spoiler sobre tudo. Isso já aconteceu em Sonic, né, que teve duas coleções dos filmes que mostrou no Sonic 2 o Super Sonic e do 3 o Super Shadow. Também de outras coleções, como do Capitão América 4, que mostrou o Hulk vermelho, entre outros. Então, meio que se o Toy Story for pro McLanche, eles não vão deixar de fora o Lotso. E aí, mas sim, o que tem o Lotso a ver com essas duas coisas que eu falo no início do vídeo? Bem, se o Lotso for voltar, que ele volte do mesmo jeito dele. Primeiramente, eu acho que ele se juntar muito com a Lily Pad já não é algo muito pro Lotso. Mas por quê? Porque meio que a história do filme é igual um pouco à história antiga do Lotso. Já que a Lily Pad meio que fez a Bonnie meio que trocou os brinquedos pela Lily Pad, a antiga dona do Lotso, trocar ele por outro brinquedo. Então, o único motivo para ele se juntar mesmo seria a vingança, que o Lotso com certeza só retornaria nesse filme para se vingar do Woody e dos seus amigos. Mas outra coisa também, o Lotso era um personagem bem feito, muito bem feito mesmo. Se você assistir Toy Story 3, do início até o fim, ele é um personagem muito bem feito. O Lotso ele é um vilão perfeito. Ele é egoísta. Ele tem um bom passado. Ele engana todos, do início ao fim. Sendo personagens até a gente da vida real. Que é aquilo que eu faço pela primeira vez, Toy Story 3, e achou muito bem legal mesmo
o Watson. Eu acho que todo mundo que faz pela primeira vez achou o Watson muito legal. Então, assim, para que ele aparecesse nos próximos filmes, até no meio do filme, descobri que o maior plot twist, que na verdade o Watson era um vilão. Que tava enganando todos. Porque o Watson chegou lá colhendo todos. Nossa, mas o Watson é bem legal mesmo, né? Mas o Senhor Rosa é um dos melhores personagens. Ele engana. E ele engana. Até quando você descobre que ele é vilão, ele consegue te enganar. Porque no final do filme, você acha que ele vai ter aquele momento de redenção. Quando eles estão sendo quase queimados. Mas não, ele se salva e deixa os outros para trás. E ele não se importa se é aliado, se é inimigo. Ele não tá nem aí pra ninguém. É tanto que ele mentiu para um bebê, né, que fazia parte do grupo dele, que a antiga dona não se importava mais com nenhum brinquedo, sendo que a antiga dona só não ligava mesmo pro Watson. E ela gostava também do bebê. E aí ele mentiu para o bebê que acabou fugindo com ele. Então o Watson ele é um personagem bem feito. Ele é egoísta, como falei, de enganar seus aliados. Ele só se importa com ele mesmo. Então, se a antiga dona abandonou ele, ele vai fazer todos acharem que a antiga dona abandonou todos. O Watson ele é mentiroso. Ele é um vilão frio mesmo. E ele é tão frio, um bom vilão, que ele tentou matar os outros brinquedos. Ele tentou. Quando no final do filme, ele joga os outros brinquedos e tenta fazer eles serem queimados. Ao você ver o ponto do Lotus ser um ótimo vilão. Então, para eles chegarem lá no 5 e falar que o Lotus do nada se arrependeu por tudo que ele fez e agora quer se tornar um herói. Não. Isso aí vai estragar muito o filme. Alguns filmes, uma história ou outra faz até que legal do vilão se tornar o filme, se tornar herói. Mas no caso do Lotus não, porque o Lotus é como se fosse jogar o trabalho de todo mundo que fez o 3 no lixo. Porque o Lotus, ele é bem feito para no 5 pegar ele e falar que ele se arrependeu por tudo que ele fez. Vários filmes acabaram meio que não fazendo sucesso por conta disso. Porque eles pegaram o vilão e depois, na continuação, fizeram como se ele fosse meio que do bem. E para ele se tornar do bem, ele teria que dar um motivo teria que ter um roteiro muito bem mesmo. Teria que escrever um roteiro de ouro para o Watson se tornar do bem. Um roteiro assim, como se disse o Jim Carrey, um roteiro feito por Deus. Um roteiro bem feito mesmo. Para que o Lotus se tornasse um herói. Porque o Lotus é tão bem feito mesmo, mas tão bem feito, que ele, se fizesse ele se tornar meio que um herói junto com o Woody, estragaria o filme todo. E o outro que eu disse sobre a troca de protagonista é que meio que não é seguindo pra ninguém que a Jess vai ser uma das protagonistas. Sim, mas o que tem a Jess a protagonista? É isso. Do que tem isso? É isso. Então, meio que se eles forem fazer, eles têm que fazer o Woody ser um dos protagonistas também. Porque pelo que eu vi, o Woody vai ser meio que retratado como um tiozão que tem calvície e só um membro do grupo, não mais como o grande protagonista, o líder do grupo. Então, se ele retorna, se fizer esse filme, que os dois sejam os protagonistas. Então é isso. Antes de eu desligar aqui, peço uma coisa pra vocês. Se inscrevam aí, deixem seus likes, toque no sininho para receber mais notificações. Compartilhe com todo mundo que você vê pela frente, ó. Quando você botar em compartilhar, você compartilha pro sua mãe, pro seu pai, pro seu avô, pro sua avó, pro seu tio avô, pro seu tio, pra sua tia, pro seu primo, pra um amigo.
para um amigo do seu amigo, para alguém que você nunca viu na vida lá. Mande no grupo da família todo. Mande para grupo da sala, para o grupo de amigos, para todo grupo que você na frente, no grupo da igreja. Mande para os irmãos, para todo mundo. Então, e também envie também os vídeos do TikTok e do Instagram. Então, bem legais mesmo também. Vale muito a pena eu seguir tudo. Então, é isso e fui!